A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar trazendo para nós meditar nesta noite. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 23. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo 23. Amém? Glórias a Deus. Presta atenção na palavra do Senhor que hoje ele diz para você. Amém? Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui Daniel foi lançado, à cova dos leões. Amém? Aí nós ficamos se perguntando, muitas das vezes, por que Deus permite, nós entrar na cova, nós ser lançado na cova dos leões. Amém? Por que Deus permite pessoas se levantar com inveja contra nós, sendo que Deus, ele é poderoso? Amém? Você já fez essa pergunta? Por que Deus permitiu Daniel ser jogado na cova se ele era um homem íntegro na presença de Deus? Por que Deus permite o sofrimento de um cristão? Porque está na presença de Deus. Você já fez essa pergunta? Por que será? Eu já fiz essa pergunta. Por que será? Amém, meus irmãos? Que um cristão passa por batalhas, enfrenta desertos, enfrenta caminhos cheios de pedras, ali nós enfrentamos de tudo, as setas inflamadas do inimigo que vem nos pensamentos, é laço do passarinheiro que o Satanás ele joga o laço para você cair, para ele te puxar fora dos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas o porquê de tudo isso? Por que Deus deixa? Por que Deus permite nós ser jogado na cova do leão ou na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou como José, por causa da inveja, jogaram ele numa cisterna, por causa da inveja, da raiva, do ódio, tiraram ele e venderam como escravo. Por que José, que era íntegro na presença de Deus, ele precisou caminhar ali 17 anos, 13 anos, se eu não estou enganado, meus irmãos? Que eu não lembro de tudo. Amém? Por que ele teve que caminhar tanto para chegar no trono, como governador, Por que Deus permite, nós, que estamos aqui na presença de Deus, se esforçando, buscando a palavra, buscando. Por quê, meus irmãos? Porque só assim ele mostra o poder dele na nossa vida. Amém? E só assim ele pode julgar os maus feitores. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus está tirando a sua dúvida. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Por que está escrito na palavra do Senhor que tudo que você está passando hoje coopera para você, para o seu bem? É porque Deus, meus irmãos, ele é um Deus justo. Ele sabe quem está perseguindo você. Ele sabe quem está se levantando com inveja, atrapalhando as portas da sua vida. Ele sabe. Mas Deus dá corda. Amém, meus irmãos? Como deu corda aos presidentes lá do rei. Para falar mal, para achar algo, para acusar ele, para jogar Daniel na cova dos leões, como está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do rei,
mas não puderam achá-los nenhuma culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nem nele nenhum erro, nem culpa. Você está entendendo? Aí você fica, né, muitas das vezes perguntando a Deus: Senhor, eu estou orando todos os dias conforme o Senhor está me dizendo. Eu estou jejuando, buscando a santidade, porque quando nós jejuamos, nós estamos matando a força da carne e fortalecendo o espírito. Amém? Glórias a Deus. Olha que Deus está falando com pessoas aqui. Amém? Então, nós estamos andando certo, nós estamos buscando. Por que tanta dores? Por que tanta enfermidade? Por que tanta prova, né, na situação financeira, né, meus irmãos? Por que tanta coisa nós passamos? Está cooperando, meus irmãos, para a nossa salvação eterna. Porque a salvação eterna, meus irmãos, ela só vem, nós só vamos ganhar a salvação eterna por esforços. Por quê? Porque nós estamos caminhando nessa terra. Nós temos uma vida aqui nessa terra. Amém? E nós temos que vencer ela. Amém? E não é fácil. Não é fácil o cristão permanecer no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Um homem íntegro, né? Onde ninguém achava nada contra Daniel e ser acusado de coisas que nem passou pela cabeça de Daniel, né? Afrontar o rei, né, meus irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que tudo que você está passando hoje, amém? Muitos estão se vendo dentro da cova dos leões, né? Muitos estão ali não vendo saída, né? Não estão enxergando a porta da saída, porque está tudo escuro, né? Você está ali dentro sem saber o que vai acontecer, mas você está na fé com Deus. Amém, meus irmãos? O que Deus está falando para nós, meus irmãos, é que é para você continuar, porque está muito próximo da justiça de Deus chegar na sua vida. Amém? Além de Deus te tirar dessa situação que você está, além de Deus te dar a bênção sem medidas, aonde vai abranger todas as áreas da sua vida, não é só no financeiro, mas é em tudo, meus irmãos. É na vida espiritual, na vida sentimental, na vida ali familiar, amém, meus irmãos? É em todas as áreas, na vida financeira, amém, meus irmãos? Tudo que está trancado, Deus vai abrir. Tudo que está fechado, Deus vai abrir. Amém, meus irmãos? Caminhos que estão entulhados, né? Deus vai tirar, Deus vai limpar. Amém, meus irmãos? Mas tem a hora de Deus. Até para Deus fazer justiça, tem hora, tem o seu tempo certo. Está chegando a hora dele te tirar dessa situação que você está. Está chegando o tempo de Deus tirar você, amém, meus irmãos, deste lugar. Oh, glória a Deus. Mas também está chegando o tempo de Deus fazer justiça contra aqueles que se levantou contra você, contra aqueles que têm inveja de você, que estão fazendo de tudo para paralisar você na caminhada com Cristo. Então não se preocupe, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã, mas creia no Deus que hoje fala com você, que está chegando o tempo de Deus fazer justiça. Amém, meus irmãos? E um recado do Espírito Santo para você que está chegando a justiça aí. Não peça misericórdia para aqueles que você vai ver com seus próprios olhos a justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Eu não sei para quem é, mas tem pessoas que vão ver a justiça de Deus e vai acontecer.
Amém? E é pessoas que estão perto de você. São pessoas que é do rol de amizade, do rol familiar. Amém, meus irmãos? Que está com a capa, né? Mas capa para você. Para Deus não existe capa. Para Deus não existe máscara. Amém? Tudo Deus vê e tudo Deus ouve. Coisas que você não sabe, Deus sabe. O que fala de você, o que tenta inventar lá na empresa para derrubar você de cargo, tenta de tudo para fazer para que ele consiga ou ela consiga a sua posição e tire você. Está entendendo, meu irmão? Então não tem quem se levanta, quem está na presença de Deus para ficar de pé. Está chegando a justiça de Deus. Amém. Mas se fosse o seu amigo, sua amiga, se for seu parente, amém. Entra em oração e pede a Deus se você pode orar ou interceder por esse que está. Amém, meus irmãos? Recebendo a justiça de Deus, tá? Não vai sair orando aí porque está vendo o outro, né? Ninguém deseja o mal do outro, né, meus irmãos? Ninguém deseja, mas a justiça de Deus, amém, meus irmãos? Ela se cumpre como as promessas de Deus, amém? Porque Deus, ele é um Deus justo, ele é um justo juiz, amém? Então não saia pedindo misericórdia a Deus em prol de pessoas que você está vendo que Deus paralisou. Amém, meus irmãos? Porque por esses dias, pessoas que estavam querendo te derrubar, querendo te ver abaixo delas, atrapalhando o seu caminho, né? Se levantando com inveja, né? Falando mentiras de você, querendo a sua posição na fábrica, ou na firma, ou na igreja. Amém, meus irmãos? Vão pagar um alto preço, porque ninguém se levanta com aquele que está certo nos caminhos do Senhor para ficar de pé. Você está entendendo que Deus está falando? Que Deus vai te tirar desses problemas da sua vida. Deus vai limpar os seus problemas. Deus está trazendo uma benção que abrange todas as áreas. Mas não é para você pedir misericórdia para aqueles que Deus vai paralisar. Tem pessoas que vão perder emprego, tem pessoas que mentiram da sua pessoa, falaram mal, amém, vão sair do cargo, vão perder, amém, meus irmãos. Tem pessoas que vão cair enfermas. Olha o que o Espírito Santo está dizendo a você nessa noite. Não peça misericórdia, amém, por aqueles que caçam maldade, querendo paralisar os planos de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E olha o que diz na palavra, lá em Daniel, capítulo 6, versículo 24. Né? 23, vamos ler o 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém, meus irmãos? Deus, você crê no Deus que você serve. Por isso que você vem todos os dias ouvir a palavra dele. E ele vai honrar a sua fé. Tem bênção e tem justiça chegando. Amém? No versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinha acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que o tempo de justiça é chegado, mas o tempo de Deus tirar você dessa situação também chegou. Amém, meus irmãos? Tem bênção e justiça chegando para a sua vida. Você mesmo que não desistiu, você não importou com a conversa dos outros, com o decreto que os outros falou ao teu respeito, mas você continuou firme na presença de Deus, crendo no Deus que você serve.
Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Lembrando, tem justiça de Deus chegando. Não peça misericórdia, porque você vai ver e contemplar o agir de Deus sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Aquele que estava em cima, amém? Te humilhando, te denegrindo, você, a sua imagem, né? Se achando, vai cair. Amém, meus irmãos? Isso é para você ver a glória de Deus na sua vida e você ver que o Deus que nós servimos, ele cuida de nós e faz justiça por nós. Amém, meus irmãos? Basta você continuar em obediência, continuar buscando a palavra de Deus, continuar em oração. Amém, meus irmãos? Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se assim Deus permitir, assim vamos entrar amanhã ao vivo. Se não permitir, a gente grava um vídeo. Amém, meus irmãos? Mas sempre tem uma palavra para você aqui no canal. Amém. Se você gostou desta palavra, se Deus falou com você, deixe o seu joinha para fortalecer a obra do Senhor nessa terra. Amém. Se inscreva no canal, ative a notificação todas. Amém. Para você vir receber. Quando tiver um vídeo, o YouTube te notifica. Amém, meus irmãos? Se inscreva no canal, deixe seu joinha para elevar essa palavra para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Seja um semeador da palavra de Deus. Amém? O YouTube não cobra nada, meus irmãos, para você se inscrever aí. Se inscreva, deixa seu joinha para fortalecer o canal. Comenta aí, amém, sobre a palavra. Amém? Se possível, você pode deixar o seu pedido aí de oração, que eu vou estar intercedendo aí por todos do canal, amém, meus irmãos? E apresentando o seu pedido a Deus, amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.